Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no Notícias Agrícolas. Seguimos aqui com a nossa programação. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético, é para uma pesquisa que vem de lá da APTA Regional de Piracicaba, porque a gente vai falar um pouquinho em relação ao silício como elemento na adubação da cana, né? Uma pesquisa lá da APTA, né, identificou, né, que esse elemento ele pode auxiliar desde a proteção contra a broca, né, até um melhor rendimento de açúcar e diversos outros benefícios aí para a cultura da cana. Então, para a gente saber melhor sobre essa pesquisa, né, com quem de fato entende sobre o assunto, a gente conversa ao vivo agora com a Mônica Sartori de Camargo, que é pesquisadora justamente da APTA Regional de Piracicaba. Mônica, muito boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço o convite. Bom, Mônica, queria que você começasse falando um pouquinho para a gente, né, em relação à importância desse elemento para a adubação na cana, né? Ele é um elemento que já, de alguma forma, era utilizado, né, na cana, né? Mas vocês identificaram ele como um elemento possível para adubação também, né? Sim, na realidade, o silício ele é o principal componente do solo. Uhum. Mas a gente tem vários tipos de solo que a cultura está instalada. Mas os solos de textura média e solos de textura arenosa, no caso, são típicos da região assim que teve a expansão de cana na região oeste de São Paulo, eles têm baixo teor de silício disponível. O que é disponível? Absorvível pela planta. Então, o que a gente fez? A gente começou a fazer pesquisas sobre esse elemento. Mas ele tem baixa disponibilidade no solo, para fornecer ele para a cana. Por quê? Porque a cana absorve muito silício ao longo de cada ciclo, certo? E antigamente as pesquisas não eram com silício em si, era com silicato, que é a fonte de silício, e começaram, sei lá, na década de 60 ou antes até, que simplesmente aplicavam silicato na região do Havaí, nos Estados Unidos e no Japão, também na cultura do arroz, no caso do Havaí era na cultura da cana, mas o objetivo principal era o quê? O objetivo principal era corrigir a acidez do solo, porque o silicato, ele é o quê? Uma fonte de cálcio, de magnésio, os dois são nutrientes, e para aumentar o pH do solo. Assim como o calcário, que é o corretivo de acidez do solo mais utilizado pelos agricultores. Então, a gente começou um trabalho para tentar fornecer o silício como um elemento benéfico, mas assim, de que jeito? No suco de plantio, para fazer o quê? Com que a planta tivesse oportunidade de absorver mais. Assim como a gente aplica um nitrogênio, um potássio, um fósforo na linha, quando você planta a cana-de-açúcar, a gente resolveu aplicar o silicato para ver o quê? O que aconteceria em termos de broca da cana, em termos de produtividade, em termos de açúcar, e a gente obteve resultados positivos em condições de campo em solos arenosos. Perfeito. Queria entrar justamente nisso, né? Diante, então, dessa pesquisa que vocês iniciaram, vocês encontraram resultados bastante importantes, ressaltando, de fato, essa utilização, né? Sim, na realidade, a gente conseguiu, né, a partir desses resultados, nós fizemos também, além da broca da cana, que tinha uma redução de 20% a 30% de broca. Lógico que todo mundo sabe, olha, eu tenho a broca do colmo na cana-de-açúcar, uma praga importante, porque a cada 1% de dano, você tem 0,42% de redução de açúcar. E você ter uma redução, quando você aplica o silício, você reduziu o ataque da broca do colmo, né? E isso aí é muito importante.
Lógico que você tem outras alternativas também sustentáveis, como o uso da, da mosca, né, do controle biológico, da cotésia, para o quê? Para você inibir a lagarta. Mas, e pode também achar umas variedades, né, de cana mais tolerantes. Mas, por exemplo, quando você tem uma variedade, como a gente testou, que era SP 891115, que ela tinha um teor de sacarose, ela atingia um nível alto, mas ela era bem suscetível à broca, a gente via que o silício estava tendo um bom resultado. Então, a gente resolveu testar o silício aplicado no solo. E, além disso, depois desse experimento, a gente viu que o quê? Que o silício estava sendo absorvido pela cana e existem outros estresses que o silício pode estar atuando. O silício pode estar atuando contra doença fúngica, e uma doença que era bem problemática, né? Problemática, assim, nem tanto no começo, mas atualmente alguns produtores, principalmente dependendo da situação climática, estão tendo problema com ferrugem marrom. Por quê? Porque hoje o tempo está seco, você está com planta mais suscetível, né, a ataque de patógenos. E a gente fez uns experimentos no começo, testando essa doença e vendo a incidência da doença, ela diminuir à medida que você aumenta o silício fornecido no solo. Inclusive, a gente fez um experimento, daí em condições controladas, daí você sabe quanto tem de patógeno em todas as folhas, porque no campo a gente não dá para fazer isso, é só condições naturais. O que acontecia? Simplesmente a gente controlou quanto que a gente colocava de patógeno, e a planta produzia compostos fúngicos, né? Que matava fungo. A gente até testou esses compostos, a gente isolou esses compostos com o auxílio de uma pesquisadora. Na época ela fazia doutorado, a doutora Isabel Coutinho, ela fazia na Unesp de Araraquara, sob a orientação do doutor Alberto Cavalheiro, e simplesmente a gente testou contra um fungicida. A gente inoculou as plantas e viu que o efeito era 100% de combate a esse fungo que chama Fucsinia melanocéfala, que é causador da ferrugem. Excelente. Mônica, diante disso tudo, né, a gente que aqui, né, principalmente na região centro-sul do país, onde tem maior parte da produção de cana no Brasil, né, das áreas de cana aqui no Brasil, a gente conseguiria facilmente, né, colocar em prática isso que a gente tem na pesquisa. E um outro ponto seria uma alternativa, né, para essa diversidade de solos que a gente tem, inclusive com solos com menor fertilidade e tendo bons resultados aí ainda assim na produção de cana-de-açúcar, né? Sim, na realidade, assim, você pode. Um dos pontos principais é que, por exemplo, quando você tem um solo arenoso e textura média, comparado com argiloso, você vai ter o quê? Um maior problema quando tem falta de água, né? Uhum. E cada vez mais, a gente está vendo o problema do déficit hídrico. E o que acontece? Quando você tem uma planta bem suprida em silício, e a gente fez pesquisas disso, em vaso, e a gente via quando ela estava, que a gente deu estresse tanto com 3 meses quanto 6 meses, o que acontecia? Simplesmente, daí a gente depois voltava a fornecer água, toda vez que você fornecia silício, aumentava a produção de colmos, aumentava a produção de açúcar. E isso, recentemente, a gente está finalizando um projeto da FAPESP, que a gente verificou que, mesmo que elas estejam com 11 meses, eu dei um estresse em setembro, e as plantas tinham 11 meses, elas
aumentaram a produção de açúcar, ou seja, ela ficou menos suscetível ao déficit hídrico. Então, isso é uma coisa muito interessante. Se você me perguntar, olha, o problema, né, o problema maior, por que não se usa ainda o silicato? Porque você tem que achar, por exemplo, se eu for tentar usar, o ideal seria usar no lugar do calcário, mas o frete às vezes não compensa. Então, o que eu poderia sugerir? Você aplicar em suco de plantio, mais ou menos uns 165 quilos por hectare de silício, que equivale a 1,5 quilo de silício, de silicato no suco de plantio, você pode ter um efeito positivo da broca. Com relação ao déficit, a gente ainda está fazendo os experimentos mais em casa de vegetação e a gente está partindo para a parte de campo. Mas, assim, isso é uma alternativa que você tem condição. Você vai falar que o custo é alto? Sim, o custo seria alto se você fosse aplicar tudo com o calcário. Mas você tem alternativas e você dividir. Eu preciso aplicar, sei lá, 2 toneladas por hectare de calcário, né? Eu fiz lá, eu peguei análise de solo e vou usar o quê? Eu preciso de 2 toneladas de calcário para corrigir o pH do solo, fornecer cálcio e magnésio, aumentar o V%, né, do solo. E você pode usar metade a metade, metade calcário, metade silicato, ou você aplicar calcário na área inteira e no plantio, antes de colocar as mudinhas, né, você pode fazer com MTB ou os toletes, você aplicar no suco de plantio o silicato, que você vai estar fornecendo esse elemento benéfico, que seja tanto para ataque de broca, quanto redução de ataque de doença e melhoria para o déficit hídrico. Uhum. Mônica, nos seus experimentos, né, você utilizou aí um passivo ambiental, né, a escória Sim. siderúrgica moída, né, como uma fonte aí para esse elemento. A escória que é rica não só em silício, mas também em cálcio e magnésio, né? Fala um pouco para a gente sobre essa fonte aí que você utilizou e se a gente poderia, de alguma forma, ter alternativas, como outros países fazem isso também. Na realidade, é o seguinte, a gente tem como alternativa... As escórias de siderurgia são produtos da indústria de ferro e aço, tá? Algumas têm metais pesados. Tem alguma de uma empresa, uma ou outra empresa que eu uso, elas têm um teor de silício alto, né, uns 10% de silício, e você tem o quê? Elas são livres de metais pesados. Isso você tem que tomar cuidado bastante com essas fontes. Por quê? Porque daí você está usando esses passivos ambientais e está contaminando o solo. Não, então você tem que escolher uma escória de siderurgia que não tenha ou tenha muito pouco teor de metal pesado, porque a gente tem que lembrar que, inclusive, o calcário, dependendo da origem do calcário, ele pode conter metais pesados também. Então, isso a gente tem que ficar atento. E, por exemplo, para cana-de-açúcar, essas escolas, haviam outras fontes, inclusive isso era usado no Havaí, para cana-de-açúcar, os experimentos, o começo dos experimentos, talvez uns 60 anos atrás, tinha uma estação experimental no Havaí que estudava escórias de siderurgia, que era o quê? Estudava na alternativa de corrigir o pH, fornecer cálcio e magnésio, então ele usava silicato e via que dava um efeito bom. Mas no Japão, onde a cultura do arroz é predominante, e o arroz ele absorve maior quantidade de silício do que a cana, eles podem usar a casca do arroz como fonte de silício, carbonizada ou não. E para quê? Para que você tenha sustentabilidade do sistema, sabe? E é uma coisa assim que lá eles têm muito trabalho com silício na literatura. Eu conheço pessoal de lá, é assim, é fantástico o que eles fazem.
e tem redução de doença, redução de praga. Você pode jogar no Google aí, redução de praga com uso de silicato, uso de silício em arroz. Então, a casca de arroz é uma alternativa. Existem outras fontes? Sim, existem outras fontes, mas tudo que o produtor precisa ver é se essa fonte é solúvel. Já existem alguns testes. Quando eu comecei minhas pesquisas, assim, ainda não tinha uns testes assim, eu tenho, sei lá, 10% de silício no produto, né, na escória ou qualquer outro produto. Mas você tem que ver se isso é solúvel. O que é solúvel? Algumas escórias têm de ferro, de aço, tem vários trabalhos de forno elétrico, proveniente de forno elétrico. Você tem que ver qual é a origem dela, se ela está bem moída, se tem uma granulometria boa, se ela não tem um metal pesado, bastante metal pesado, porque muitas podem ter metal pesado, a indústria lá não teve o cuidado de tirar, porque muitos metais pesados são, como se diz, eles podem ser utilizados, né, em outras partes da usina e, assim, em outros usos que não agrícolas. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. E, assim, existem outros produtos ainda que o pessoal vende como fonte de silício, que, assim, tem cheirinho de silício. Então, a gente tem que ficar atento nisso, ver se é solúvel, ver se o produto, olha, fulano de tal usou, é bom, entendeu? Porque, senão, você acaba comprando gato por lebre. Na realidade, esse silicato ou esse silicato como fonte de silício não funcionou, etc. Mas você viu a fonte? Você viu se o produto era em pó? Quanto o calcário ele é mais reativo, quanto maior, quanto mais fino ele é. Então, a gente tem que ver se o silicato que está comprando tem essa finura e para poder o quê? Solubilizar ao longo do tempo, que é o quê? Que jeito que acontece a solubilização e disponibilidade para a planta? É o contato solo, água e raiz, que vai o quê? Disponibilizar o silício para ser absorvido pela raiz da planta. E pensa na cana. A cana vai ficar lá, pode ficar 4, 5 anos e ele vai ficar ali fornecendo, né? À medida que vai passando o tempo. Vai fornecendo silício, vai fornecendo para a planta, ela vai crescendo e vai absorvendo e vai ficando cada vez mais tolerante aos ataques bióticos, que é o que? Praga e doença, e tolerante aos estresses abióticos, como o déficit hídrico. Perfeito, Mônica. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente no Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades aí da APTA Regional de Piracicaba, queremos contar com essa presença aqui, viu? Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado você. Bom, conversamos aí então ao vivo com a Mônica Sartori de Camargo, a gente falando um pouco em relação ao silício na adubação da cana, né? O silício que, tendo esse uso, né, ele pode gerar desde proteção à broca até melhor rendimento de açúcar. É uma pesquisa então realizada pela APTA Regional de Piracicaba aqui no estado de São Paulo. Bom, durante a nossa entrevista você viu as nossas redes sociais, é só você procurar pelos nossos perfis por lá e a nossa programação segue, daqui a pouquinho tem fechamento do mercado da soja e você fica por aí para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.